Boa noite, biblioteca. Bom, o capítulo 23, ele quer tratar sobre o nosso crescimento. Ele começa falando: Deus quer que você cresça. Como? O título do capítulo é Como crescemos? Então, Jesus ele veio para nos dar salvação. Só que muitos cristãos, eles vivem a vida toda correndo atrás da salvação. Só que a salvação, ela não precisa de empenho. Ela não é uma coisa árdua, trabalhosa. A partir do momento que você acredita que Jesus é Filho de Deus, você já obtém a salvação. Sem empenho, é uma coisa fácil. Só que o nosso objetivo não é só a salvação. Para além da salvação, o autor ele trata de outro processo, que é o crescimento. O que ele relata? Ele relata que muitos cristãos passam a vida toda como bebezinhos na fé. Então, além da salvação, Jesus ele veio para nos dar vida com abundância. Essa vida é tão boa que a gente quer transmitir para os nossos irmãos, quer transmitir para as outras pessoas. E como é que a gente vai transmitir? A partir do crescimento. Quando a gente cresce, a gente vai obtendo subsídios para poder conseguir transmitir, fazer um bom trabalho, né, para a obra de Deus. E esse crescimento, ele exige esforço, tá? Então, a salvação, ela é sem empenho, o crescimento exige esforço. Como crescemos na fé? Então, é o que trata o capítulo 23. Primeiro, você precisa fazer um compromisso intencional. Compromisso intencional. O crescimento, ele não é fácil, ele não é simples. Você precisa se esforçar. Você precisa persistir. O autor, ele traz várias passagens bíblicas que falam sobre isso. Você, primeiramente, precisa decidir querer crescer. É uma decisão. Aí você firma um compromisso intencional. E aí você precisa querer. Sabe? Querer mesmo. Sabe aquele sorvete que você viu ali? Se você tiver afim de tomar um sorvete, ou se você está afim, ou se você quer lutar por um corpo mais saudável, você precisa querer muito, porque a partir do momento que você fala que você vai deixar de comer besteira, vai deixar de comer alimentos que trazem um comprometimento para a saúde, vai aparecer várias ocasiões, vão aparecer ocasiões em que você vai ter que dizer não para um sorvete, vai ter que dizer não para uma carne frita. Então, você precisa saber exatamente o que você quer para poder saber dizer não. E o crescimento é exatamente isso, é saber exatamente o que você quer. Você tem uma decisão, por quê? Porque você vai ter que se esforçar, você vai ter que persistir. Esse crescimento, ele exige ação, exige esforço. Tá. A partir dessa ideia, nós continuamos aqui com o estudo. Como que nós crescemos? A partir de escolhas. O autor fala, você se torna aquilo com que você está comprometido. Então, ele dá até o exemplo. Me diz o que você faz no seu dia a dia, me diz quais são os seus compromissos, que eu vou te dizer aonde você vai estar daqui a 20 anos. Então, quando a gente escolhe alguma coisa para o nosso dia a dia, preencher os nossos horários, a gente tem que lembrar que as nossas escolhas, elas têm consequências eternas. Então, não importa se a forma como você trabalha, o seu trabalho, sua profissão, tudo bem. Se for uma profissão normal, que você trabalha durante o dia e tem um tempo extra à noite ou em outros horários para você se dedicar à obra de Deus, todo o trabalho é válido. Agora, o que você faz nas suas horas vagas é que vai determinar o seu futuro nesse crescimento e vai ter consequências eternas. Então, o autor fala sobre isso que é muito importante, tá? É nesse estágio de comprometimento que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para a vida. Aqui ainda na página 207, na segunda página do capítulo, ele fala que muitas pessoas elas têm medo de se comprometer com coisas simples, muitos têm medo de compromissos superficiais, aí outros já se comprometem com compromissos superficiais e outros eles se comprometem tão profundamente, tão inteiramente com objetivos seculares assim, que aparentemente são maiores, como enriquecer, ficar famoso, alguma outra coisa, que eles acabam amargos e desapontados.
Então, toda escolha ela tem suas consequências eternas. Aí ele trata 2 pontos, que é a nossa parte, a parte de Deus, e depois como a gente pode conseguir crescer da melhor forma, da forma mais rápida. Então, essa nossa parte, a nossa parte de Deus, eu trouxe esses 2 desenhos que ele traz no exemplo. A gente às vezes fica muito preocupado, porque foi o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a ler esse livro, eu estava muito, assim, querendo muito entender qual era o propósito de Deus para minha vida, com medo de estar desperdiçando, de estar fazendo, sabe? Quando a gente não sabe o nosso propósito, a gente fica com aquela vida vazia, sem sentido. Então eu queria um sentido para minha vida, eu queria descobrir que Deus tinha algo importante para minha vida. E aí foi muita luta, corri muito atrás, li muito, pesquisei muito. E esse pedacinho, ele me tranquiliza. Por quê? Porque ele diz o quê? Que a vida e o seu propósito é como montar um quebra-cabeça. É como montar um quebra-cabeça. Não é como desenvolver o quebra-cabeça e depois montar. Não, eu só tenho que montar. Já tem as peças. Deus, ele já dá as coisas. A gente só tem que fazer. Outro exemplo também ele dá é para uma pessoa que quer desenvolver seus músculos. Um fisiculturista. O cara, ele já tem o corpo. Ele só quer desenvolver os músculos. Então, a nossa vida, o nosso propósito diante de Deus, ele vai dar uma coisa que pode até ser difícil, mas não é tão assim impossível quanto muitas vezes a gente imagina. Tá? Como é que a gente faz isso? Existem 2 formas para reprogramar o piloto automático. A gente está vivendo uma vida hoje programada no piloto automático, com crenças e com pensamentos que a gente julga ser a realidade da nossa vida. Só que quando a gente começa a ler a Bíblia, começa a desenvolver um relacionamento com Deus, a gente passa a entender que o que a gente acredita na nossa vida, ela não é a verdade absoluta. Que nós temos muitos pensamentos e crenças que nos limitam, nos deixam debilitados muitas vezes, e que a verdade é o que Deus tem para nós. Então, nós podemos reprogramar esse piloto automático de 2 formas. Primeiro, o autocontrole, que é ineficiente. Por quê? Porque quando você tenta se controlar, você pode até conseguir por um tempo, mas você vai desprender muito trabalho, muito esforço. E ele exemplifica como, por exemplo, você colocou um navio, um barco, né? Um navio é muito grande, vamos exemplificar com um barco. Colocou um barco para navegar no piloto automático e aí você precisa mudar a rota. O que você faz? Você pode ou tirar do piloto automático ou você pode tentar puxar a ferramenta que faz a direção do barco. E aí você puxa com muito esforço e isso você se desgasta. Você pode conseguir por um tempo manter a rota que você tentou mudar, mas com o tempo você vai cansar e vai acabar soltando aquela parte ali e o barco vai voltar para a direção que ele estava. E a outra forma que é mais eficiente, tratar a raiz do problema. E a raiz do problema a gente pode tratar pela renovação espiritual. Romanos 12, 2 é um versículo que eu amo muito. Quando eu conheci esse versículo, já em 2014 ainda, eu amei ele e eu sempre lembro e gosto demais. Deixar Deus transformar, deixa sua mente ser transformada pela renovação do Espírito Santo. Então, quem quiser ler esse versículo 12, eu recomendo muito. É muito poderoso. E aí você vem com uma mudança mental, trocando velhas ideias por novas ideias. Isso através do arrependimento. Então, por que nós precisamos reprogramar o piloto automático? Porque a nossa vida ela é dirigida pelos nossos pensamentos. Provérbios 4, 23 fala: cuidado com o que você pensa, porque os seus pensamentos dirigem a sua vida. Porque quando você pensa, você sente. Quando você sente, você passa a acreditar. E depois que você acredita naquilo, você começa a agir de acordo com aquilo. Cuidado com o que você pensa, pois seus pensamentos dirigem a sua vida.
Como é que é essa questão do arrependimento? O arrependimento é deixar velhas ideias e se apegar a novas ideias. O verdadeiro arrependimento, ele acontece quando isso acontece. Que velhas ideias são essas? Na verdade, quando a gente trata da vida cristã, do crescimento na vida, na fé, a gente está falando de ideias egocêntricas, egoístas, de pensamentos imaturos. E o autor ele fala que o egoísmo é a raiz de todos os pecados. A gente tem que deixar essas velhas ideias e por uma nova ideia com pensamentos maduros. Quais são esses pensamentos? É o pensamento de se concentrar no outro. E aqui nós temos o estudo, né, que eu risquei. Por que eu risquei? Porque ele fala que estudar